Bom dia, meus queridos, minhas queridas. Que Jesus nos abençoe, nos envolva na sua paz. Vocês estavam aqui no momento que estávamos todos reunidos em família, né? Com jovens, crianças, idosos. Estavam porque eu vi vocês. Muito lindo, não é? Vocês não ficam felizes de ver os jovens reunidos? Fica ou não fica? Querendo ou não, rindo ou chorando, eles estão, pelo menos nesse momento, quanto tantos jovens estão por aí, né? Sabe Deus que oficina vazia, mente vazia é a oficina, né, daquele senhor lá, né? Eles não, eles estão aqui conosco. E isso é muito bom, né? Vamos, portanto, trabalhar muito, cada dia mais firme para manter essa casa que já está aqui há 35 anos, né? Não são 35 dias, 35 anos. E nós temos visto gerações assim, 35 anos. Quantas crianças nós vimos nascer, se tornar jovens, casar, ter filho. Eu já virei bisavó de tanto ver que muitas jovens, elas se casam muito cedo por aqui, né? Tem filho cedo, os filhos dela também, e aí é aqueles espíritos que estão com pressa de reencarnar. Mas então vamos iniciar a nossa reunião. Vamos fazer uma oração. E eu vou pedir para Alice fazer a nossa oração. Você faz, Alice? Pode. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos, minhas queridas, nós vamos falar hoje sobre Ele. Quem? Jesus. Lembrando também, né, que o mês de outubro, nós já falamos na nossa conversa com os jovens, é o mês que nós vamos dedicar aí a Francisco de Assis, Allan Kardec também, mas especialmente considerando que o nosso bairro se chama Bairro São Francisco, e São Francisco tem uma data, que é o dia 4 de outubro, aí o nosso bairro pegou a rua principal e se chama Rua 5 de Outubro, porque tem algumas pessoas que entendem que São Francisco teria nascido no dia 5 de outubro e outros no dia 4 de outubro. Então, o nosso bairro entende que foi dia 5, mas o que importa é que foi no mês de outubro e que ele nasceu, né? E que é do meu signo, Libra. Eu sou Meu filho é dia 5 de outubro, você ele é dia 5 de outubro. 5 de outubro. Allan Kardec, 3 de outubro. Allan. E o que é que Francisco significou para nós? Se nós formos buscar uma palavra que pudesse definir Francisco de Assis, podia ser essa daqui que está no Evangelho segundo o Espiritismo: simplicidade e pureza de coração. Imaginem vocês, um jovem muito rico, o mais rico da região, com amigos ricos também. Ele tinha uma pessoa que ele amava, que se chamava Clara de Assis, que também era muito rica. Eles viviam em castelos, nessa cidade
num outro país. O nosso país se chama Brasil, não é? Nós estamos no estado de Rondônia, que é Rondônia, né? Na cidade de Porto Velho, não é isso? No bairro São Francisco, isso vai diminuindo, né? Então nós estamos no Brasil, estado de Rondônia, cidade de Porto Velho, bairro São Francisco, na rua, nesse momento nós estamos na rua Prece, esquina com a rua 5 de outubro, não é isso? Mas cada um mora numa rua aqui, nesse bairro maravilhoso. Francisco morava num país chamado Itália, numa cidade chamada Assis. Por isso que é Francisco de Assis, porque naquele tempo eles identificavam as pessoas pelo local de onde ela vinha, de onde ela morava. Às vezes identificavam pelo marido, né, esposa, até hoje, né? É a Lenilda do Maranhão, é isso mesmo? Ele é teu dono, né? É Lenilda. Mas é assim até hoje, né? Mas também é o Maranhão da Lenilda, pronto. Essa coisa de que casamento faz a propriedade, né? Ele é o meu marido, ela é a minha esposa, eu sou o dono dela, ela é minha dona. Vamos parar para pensar nisso, hein, gente? Se é isso mesmo, né? Se nós somos proprietários uns dos outros. Sabe por que nós não somos proprietários uns dos outros? Por um motivo. Nós podemos controlar tudo numa pessoa. Todos os passos que ela dá, né? Porque tem aqueles casais que são dominadores. Tem um que quer dominar o outro, controlar o outro. Às vezes são os dois que são dominadores. É muito raro um casal em que nós venhamos a encontrar essa pureza, né, na relação. Mas sabe o que nós não controlamos no outro? O que a gente não controla no outro? O pensamento. Falou, isso é Ricardo. O pensamento. Então, nós somos livres. Nós podemos estar dentro de uma cadeia, nós podemos estar onde nós estivermos. O nosso pensamento, ele é livre. O nosso coração é livre, o nosso amor é livre. Nós podemos amar quem nós quisermos. Agora, assumimos compromissos, né? Não estou falando aqui, o casamento é uma coisa importante, mas ele tem que estar baseado no amor. Ele tem que estar baseado na tolerância. Tem que estar baseado nessa cumplicidade que tem que haver entre os cônjuges. E é isso, né? Mas enfim, então Francisco de Assis. Só que o nome dele não era Francisco. O nome dele não era Francisco. Assim como a minha neta Alice não chama Dadá. Acabei de te entregar. Francisco era o apelido dele. O nome dele era João. João Bernardone. É o nome do pai dele. O pai dele também se chamava João Bernardone. Mas por que era Francisco? Porque tem um país, não tem o Brasil que é um país, não tem a Itália que é um país. Só que o Brasil, ele é um país que ele passa um oceano, né? Tem um oceano imenso. O Brasil, ele fica num continente que é pro lado de cá, que a gente chama Ocidente. E pro lado de lá, tem mais um monte de países, tem que atravessar o oceano. Antigamente o pessoal ia de navio, agora quem pode vai de avião, né? Mas ainda tem navio para lá. E tem um país muito perto da Itália chamado França. Já ouviram falar nesse país? A França. Quem mora na França é francês. E o Francisco, ele parecia um francês. Então, eles chamavam ele de francesinho. Só que em italiano é Francesco. Francesco, em italiano, significa francesinho. Francesco, Francisco. Entendeu? Virou um nome.
virou um nome. Mas o nome dele mesmo é João. Olha aí, estamos aprendendo muita coisa sobre São Francisco, não estamos? Vocês já viram a ordem dos franciscanos, como que é? Que eles, da Igreja Católica, eles vestem um gabão, né? Que é marrom com um cinto, assim, que parece uma corda, amarrado, né? Branco, não é? Esse gabão que eles usam, Francisco usava um saco, uma roupa de saco. Então, nós estamos um pouquinho distante do Francisco. Ele andava descalço, né? Mas por que isso? Porque ele queria viver na mesma simplicidade das pessoas que tinham aquela doença que hoje se chama hanseníase, mas que se chamava lepra, os leprosos, que eles eram expulsos da sociedade. Eles não podiam conviver com as outras pessoas. E eu lembrei mais cedo para os nossos jovens do período da Covid. Foi muito parecido, não foi? Muito, foi horrível. As nossas liberdades, elas foram destruídas. Os idosos não podiam conviver com seus netos, em nome de uma doença que se espalhava pelo ar. Como é que você ia impedir, né? Então, muitos erros foram cometidos, mas nós pudemos ter uma ideia do que é ficar isolado, do que é ficar, se você está com uma doença, todo mundo, se você espirra, até hoje, né? Você está dentro do ônibus, se for espirrar, tem que ficar segurando, né? Com medo, né, pessoal? Vão falar que eu estou com a Covid e tal. Como se só existisse essa doença, né? O Francisco, ele não teve medo. Ele foi conviver com os leprosos. E ele era rico, e o pai dele falou para ele: se você for continuar convivendo com essas pessoas, você vai trazer essa doença para dentro da nossa casa. Você vai ter que ficar lá com eles. E ele foi e ficou. Então, Jesus, ele fala para nós sobre essa simplicidade, essa pureza de coração. Ele diz o seguinte: bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Porquanto verão a Deus. O que é ver Deus? Ver Deus significa conseguir conviver com a criação de Deus. Para nós podermos conviver com a criação de Deus, nós temos que ser simples, temos que ter pureza, para podermos enxergar a criação de Deus. Francisco, ele enxergou Deus, Francisco de Assis, nos leprosos. Ele viu Deus no seu irmão. Nós vamos enxergar Deus no sorriso de uma criança, num idoso que chega cheio de necessidades, uma pessoa que não ouve. Nós comemoramos aqui, não é? Dia 26 de setembro, nós nos lembramos dos nossos irmãos surdos, aqueles que precisam da língua brasileira de sinais para poderem se comunicar. E nós não vamos conseguir compreender esses nossos irmãos se nós não nos aproximarmos. E para nós deixarmos alguma coisa que nos dá conforto, que a gente gosta de fazer, para nos dedicarmos ao outro, nós precisamos enxergar no outro Deus. E para isso nós temos que ter simplicidade e pureza, porque senão nós vamos sempre estar querendo trabalhar cada dia mais para ganhar dinheiro, para termos mais coisas, e vamos empurrando todas aquelas pessoas que possam de alguma maneira nos pedir algo emprestado. Tanto que Jesus fala: dá a quem te pede e não te afaste daquele que possa vir te pedir emprestado.
Vocês já viram que às vezes tem uma pessoa que que ela tá vindo, né, pela calçada, você conhece ela e você sabe que ela tá passando por uma dificuldade e aí você pensa assim, ai, fulano vai me parar e vai me pedir alguma coisa. Lenilda, já te aconteceu de você estar vindo e você saber que estava vindo uma pessoa e ela talvez fosse te pedir, Lenilda, me ajuda a chegar lá no ICEAL, me ajuda a conseguir uma cesta básica, me ajuda a conseguir um remédio. Já aconteceu isso com você? Quase todo mês, ou assim, às vezes, até durante a semana, uma vez, quase. Milhares de vezes, quase todo dia, né, Lenilda? Direto. Como é que é, Lenilda? Me ajuda. E você, às vezes você está cansada. Estou pegando aqui teu exemplo. Às vezes está cansada, às vezes você já sabe. Ai, fulano, ele me pediu isso semana passada, eu não consegui e ele está vindo na minha direção. E aí a nossa tendência é mudar de calçado e fingir que não viu. Tá certo isso? Jesus sabia tanto que a gente ia ter essa tendência de fazer isso, sabia tanto que ele falou assim, dá a quem te pede e não te afastes daquele que possa vir te pedir emprestado. E esse emprestado, normalmente, pode ser dinheiro, né? E o que as pessoas mais têm medo é que alguém venha pedir dinheiro, principalmente quem tem dinheiro, porque quem não tem, já não tem medo, né? E às vezes aquele que não tem, ele tem lá um pouquinho, ele vai e divide. Mas quem tem dinheiro, ele tem uma dificuldade de prestar dinheiro. Por isso que quando nós falamos aqui sobre o amigo, lembra quando nós falamos sobre amizade, que eu perguntei, sabe quem que é o teu amigo? Teu amigo de verdade é aquela pessoa que se você tiver numa dificuldade financeira, você vai lá, pede dinheiro para ele, e ele tendo dinheiro, né, porque às vezes ele não tem, mas ele tendo dinheiro, ele te empresta. E depois não fica te cobrando toda semana. Ele espera você ter a condição de pagar, e se você não tiver a condição de pagar, ele não vai ficar te cobrando. Esse é o verdadeiro amigo. Então é por isso que a gente tem um amigo, né, outro. O Francisco, ele deu tudo que ele tinha. Ele começou dando as coisas do pai dele, porque ele não trabalhava. Então ele ia na casa dele, pegava as coisas, começou a doar. Aí o pai dele falou, você está doando o que é meu, e eu não quero doar. Até essa roupa aí que você usa, eu que te dei. Aí o Francisco falou, bom, então tirou a roupa, ficou nu, ficou sem roupa. Toma, pai, sua roupa. Fique com a sua roupa. E saiu nu, né? E aí ele achou numa lata de lixo um saco. Ele pegou aquele saco, fez um buraco no saco, vestiu, achou um pedaço de corda, amarrou na cintura. Essa era a roupa dele. E os amigos deles ricos também começaram a se sensibilizar. E passaram então a também conviver com aquelas pessoas. E Francisco disse que fez isso porque ele encontrou o Evangelho de Jesus. Ele encontrou o Evangelho, especialmente o Evangelho de um evangelista que falava muito sobre a pobreza, que é o Evangelho de Lucas. Muito sobre a pobreza, sobre essa coisa de você estar com a comunidade, de você doar-se. Então Francisco começou a viver a pobreza e a simplicidade de uma forma absoluta. Tanto que ele é chamado, né? O pai dos pobres, Francisco de Assis. A nossa obra, a nossa instituição, o ICEAL, o Lar Fabiano de Cristo, nós trabalhamos com essa filosofia do Francisco de Assis, que é pobreza, obediência e castidade. Só que pobreza,
não significa ser miserável, não ter nada. Pobreza significa ser desapegado. Se eu tenho 2 pães e você está com fome, eu te dou um pão, fico com fome. Se eu tenho um pão só e você está com fome, eu corto o pão no meio, te dou metade, fico com a metade. Se eu só tenho metade da metade e você está com fome, eu corto aquela metade e dou. E isso é infinito. Nós vamos cortando e não acaba. Foi assim que Jesus multiplicou os pães, dividindo. Porque essa divisão não tem fim. Sabia? Matematicamente. Você vai ter que chegar no átomo. Entendeu? Essa divisão do pão não tem fim. Claro que Jesus tinha um poder que nós não temos, né? Que era de modificar a matéria e as pessoas iam dividindo o pão. Lembra daquele sermão da montanha que Jesus foi multiplicando o pão, multiplicando os peixes? Mas vocês já notaram que nunca nos falta as coisas? Alguém aqui já morreu de fome? Não, porque vocês estão tudo vivos aqui, ó, né? Vocês estão vivos aqui porque não morreram. Passaram vontade de comer? Passaram, eu também passei, porque uma coisa é ter fome, outra coisa é ter vontade de comer, né? Vontade de comer eu tenho todo dia, não é? Aquela vontade de comer aquela coisa, mas fome, fome mesmo, assim, Deus sempre dá um jeito. Às vezes a gente só tem água, tu toma aquela água. Eu me lembro, eu era muito criança e não tinha nada para nós comermos naquele dia. A minha mãe, ela foi dar aula, ela era uma professora primária. E eu ficava em casa, eu era muito pequenina. E eu não sabia o que fazer para os... Tinha um pouquinho de arroz, só. Aí no nosso quintal tinha algumas ervas que a gente plantava. Mesmo assim era muito pouco. E então a minha mãe estava devendo para o leiteiro. Naquele tempo tinha leiteiro que levava o leite em casa. Nós não tínhamos leite também. Aí eu tinha o que seria hoje uma moeda de 10 centavos. Qualquer coisa desse ponto que não dava para comprar nada. Eu fui no açougue e falei para o dono do açougue: olha, eu só tenho esse dinheiro e eu queria que o senhor me vendesse os ossos que o senhor tiver aí. Aquilo que o senhor dá para os cachorros. Eu me lembro disso. E ele ficou me olhando e ele me deu os ossos. Mas ele foi muito bom. Ele colocou um pouco de carne junto. E eu levei para casa. E eu fiz uma sopa para os meus irmãos. E desde esse dia, nunca mais faltou nada na minha casa. Então, Deus é assim. Deus é exatamente assim. E é por isso que eu sei o que é que muitos de vocês passam. E é por isso que desde esse dia eu falei: eu vou lutar a minha vida inteira para que ninguém passe fome. E foi por isso que Francisco de Assis foi para junto com aqueles irmãos. Porque ele falou: se eles tiverem que passar fome, eu vou passar fome junto com eles. Que eu seja o último a comer. E desde então, essa alma maravilhosa tem estado conosco em espírito, porque ele já morreu, e já faz tempo que ele morreu, mas ele vem em espírito nos ajudar. Então, meus irmãos, era essa mensagem que eu queria trazer para vocês, da simplicidade e da pureza de coração, que Francisco nos traz. Pobreza, desapego, obediência. O que é obedecer para Francisco? Muitas vezes existem leis que são cruéis, como essas mesmo que nós vivemos, em que as pessoas tinham que ficar trancadas dentro de casa sem poder trabalhar. Isso foi o maior absurdo que já se fez. Ficou provado que isso não resolveu o problema da doença, né? Mas nós obedecemos, porque a autoridade obrigava-nos a fazer isso. Então, muitas vezes, nós somos obrigados a obedecer alguma coisa, porque aquilo foi posto para nós.
Mas não significa que nós não vamos pensar nisso. Será que isso está certo? Será que isso está correto? Então essa obediência, ela passa também pela nossa mente, pela nossa capacidade de entendimento. E castidade, quando se fala em castidade, todo mundo pensa que é não fazer sexo, é não ter relações conjugais, é não se relacionar conjugalmente com outra pessoa, é não amar. Mas a castidade que Francisco de Assis prega não é isso, porque isso é até de certa forma fácil, a pessoa se inibir sexualmente. Mas as relações afetivas, as relações conjugais, quando a gente fala conjugal, é relação mais profunda, mais íntima entre duas pessoas, seja do mesmo sexo, seja de sexos diferentes. Elas estão na natureza humana. Isso está na nossa natureza. Então, não é isso a castidade. Sabe o que é castidade? É nós termos coerência com as nossas crenças. Se nós acreditamos em Deus e em Jesus, nós temos que ter castidade para com isso. Nós temos que agir como crentes. Márcia, mas você é espírita, está falando crente? Mas eu sou crente também. Porque hoje as pessoas pensam que crente é só quem é evangélico, mas não é. O evangélico é crente, eu sou crente, católico é crente. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Assim como muitos de vocês têm outras religiões. São crentes também. Então nós temos que ser fiéis, castos, puros de coração. Se Jesus diz amar ao próximo como a si mesmo, eu tenho que ser fiel a isso. Eu tenho que ter uma pureza de alma para com o meu irmão, não é? E não ficar sempre achando que esse meu irmão vai me trair, que esse meu irmão vai me bloquear na conta sei lá, do WhatsApp, da família, só porque eu falei uma coisa que ele não gostou. Só porque eu fiz de um jeito que ele não achou certo, né? Eu não estou falando que a gente não vai bloquear pessoas que podem colocar a nossa vida em risco, né? Porque às vezes as pessoas invadem o nosso telefone, as nossas contas, não é isso. Estou falando daqueles que convivem conosco. E qualquer coisinha que a gente se aborrece, a gente já vai lá, já sai do grupo, né? Não volta mais, bloqueia. Ué, você pode ficar, não falar, fica ali, né? Não leve em conta o que a pessoa fala, é um treino. Mas hoje é tão fácil bloquear uma pessoa no telefone, não é? Eu já fui bloqueada. Vou dizer pra vocês, dói bastante, porque você fala, poxa. E o pior, às vezes, eu acho até que eu merecia, assim, quando eu fui bloqueada. Eu mereci. Mas doeu. Aí depois eu fiquei meditando, assim, olha, por que eu fiz, né, pra essa pessoa? Aí eu fui olhar, realmente eu acho que eu fiz alguma coisa. Mas será que não teria sido melhor a gente conversar? Né? Teria sido melhor. Então, minhas queridas, meus queridos, vamos encaminhando para nosso final. Sábado que vem, quem vai coordenar o nosso estudo, a nossa reunião, será Ricardo, será a Julie, será a Daiane, será a Alice, serão essas pessoas, porque eu estarei em São Paulo, no médico. Estou indo lá cuidar do meu coração, porque o meu coração agora ele é de cristal. Estou indo para lá e eu peço a vocês as orações, que eu sei que a oração de vocês é forte, não é? Então vamos orar nesse momento. Vamos rogar a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre,
Jesus, Senhor, amigo incondicional das nossas almas. Abençoa, Senhor, essa nossa manhã, tornando-a sagrada. Senhor Jesus, que o seu amor se derrame sobre esta obra que realizamos em vosso nome, Senhor. Que a luz do seu coração se espalhe pelas nossas fronteiras, até os muros do ICEAL. Que essa luz transcenda esses muros para o nosso bairro São Francisco, para o bairro Mariana, para os bairros JK, para o bairro Caladinho, para todos os bairros da Zona Leste, da Zona Sul, da Zona Norte de Porto Velho, Senhor, da Zona Oeste. Toda a nossa cidade possa ser envolvida pelo seu amor. Nosso estado de Rondônia, nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Possamos nós, Senhor, continuar as nossas atividades de hoje, no vosso amor, na vossa paz. E ao retornarmos aos nossos lares, Jesus, possamos lá encontrar o seu perfume, porque lá estivestes, levando paz, levando amor, levando saúde. Que assim seja, Senhor, e graças a Deus.